A tabela! A tabela! Vamos mostrar aqui rapidamente a tabela, né, do Campeonato Brasileiro, né? Pra gente passar. O Brasileirão, né? Palmeiras virou líder, parabéns aí, ó. Parabéns a toda a ajuda da arbitragem desde sempre. O Barçols aí, que também tá na arbitragem. E o São Paulo jogou Finta Mano, também. deu pena do São Paulo horroroso. ontem, velho. Deu pena ontem do São Paulo. O jogo era pra ser 3x0 e terminou 3x2 pro Palmeiras. Cara, sabe qual é o pior? Isso é um absurdo. Isso Sim. é um absurdo. E sabe qual é o pior? É uma parada que eles falam bastante. E aí, a produção tá enrolando, vou deixar só a tela. Diga. Desculpa. Uma coisa que eles falam bastante é sobre, cara, a inversão que a equipe do Palmeiras fez, pô. É algo bizarro. Eles reclamaram de uma expulsão do Bobadilha. Não, então, que tinha que acontecer. Aí, beleza. E tinha também um lance de pênalti. Que pênalti, né? Não, o pênalti não tem. Agora, eu acho que a do Bobadilha levanta um debate. Por mais que eu acho, né? Eu olhei a análise, né, do telejornais de manhã cedo, né, em relação a essa suposta expulsão do Bobadilha. Assim. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Mas assim, por mais que. Ok, beleza, eu entendo a reclamação, porque de fato foi uma falta, né? E o cara ia em direção ao gol. Mas ele tinha cobertura, tinha três, quatro são. A reclamação que ele já tinha amarelo. Mas poderia assim, ser o segundo amarelo para ser expulso. Pois é, mas eu acho que aquela questão toda, se ele não tivesse cobertura naquele lance, talvez seja cartão amarelo. E aí seria o segundo, beleza. Agora, naquela situação ali que ele tinha a companhia de outros jogadores do São Paulo, tinha 3, 4 rondando ele, não tem como, cara. Não tem como. Então, também é muito falho ele jogar um argumento, né? Vou dizer assim, não é que é beneficiado. A questão é que, tipo assim, ele, pra combater o argumento que é beneficiado, ele aponta um erro da arbitragem de volta. Sabe? Que não aconteceu. O que não aconteceu, cara. E nunca acontece. É isso. Ele rebate o argumento dos outros usando um erro. Pega os últimos 6, 5 anos. Tem, no mínimo, nos últimos 5 campeonatos brasileiros, de 10 a 15 pontos que o Palmeiras ganha por ajuda de arbitragem diretamente. Eu afirmo isso sem medo de errar. Acho que você pega um... Eu não entendi. Há pelo menos 5 anos, 5, 6 anos, tem de 10 a 15 pontos que o Palmeiras ganha por campeonato com a ajuda da arbitragem. Isso é indiscutível e não tem discussão. Calma aí, vô. É indiscutível, não tem discussão. O pior argumento que existe, que é assim desde sempre, que às vezes é porque a gente, os amigos aqui talvez não conhecem, porque obviamente não faz parte da rivalidade. Justo. Mas a gente vai de que é o time. Tanto o Palmeiras quanto o São Paulo, mas mais o Palmeiras, que é o time que se vende da história honesta. Que nunca ganhou. Que é o único time de São Paulo que não tem nenhum título grande de brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, com o famoso asterisco. Asterisco. Ganhou a ajuda de arbitragem. É um time que sempre se baseou nisso. É um time que é mentira. Por todas e tantas. Não é à toa que o nome porco não é como uma coisa bonita, gente. Perfeito. A história do apelido porco veio do quê? Agora é aula de história com vocês. Vamos lá. Que ocorre. Troca o GC aí. Aula de história. Aula de história com o Bel Maria. Porque foi... Agora eu vou faltar um pouco da certeza, mas agora eu não lembro se foi de um jogador do elenco do Corinthians ou do São Paulo que faleceu num acidente de carro. E obviamente pediu autorização na Federação Paulista para fazer a troca do jogador, infelizmente, para não jogar com um jogador a menos no elenco todo o resto do campeonato. Porém, e todos os clubes foram a favor, menos o Palmeiras. Por isso que falam, porca, o time do espírito de porco, e hoje eles inverteram a imagem como se fosse algo bom. E eles baseiam toda a história nisso, de que é um time honesto, que é um time 100% limpo. Eu não tô aqui falando que o Corinthians é um time 100% limpo, que o São Paulo é um time 100% limpo, que o Flamengo é um time 100% limpo, que o Inter é um time 100% limpo. Não, daqui essa câmera. O futebol brasileiro é uma porcaria nessa questão de arbitragem desde sempre. Perfeito. Tem time ajudado, tem time beneficiado todo ano, todo campeonato. Acontece, gente. É uma coisa que tá aí. O que acontece é o quê? É que de grandes figurões da mídia, que nem existem mais, a gente pode dizer assim, o cara não existe mais. O senhor Milton Neves não existe mais no futebol, para relevância do jornalismo esportivo brasileiro. Ele acabou com a reputação do Corinthians por meia dúzia de jogos que aconteceram nos anos 90, anos 80, e até hoje
O Corinthians é chamado de time do apito amigo, tem um erro a favor do Corinthians, que é erro, óbvio, eu não tô passando pano, é erro. Em 10 jogos, todo mundo já fala, mas é o Corinthians, sempre foi ajudado. Enquanto tem anos que o Palmeiras é essa porcaria de sempre ser ajudado, que não muda nada, gente. E eles usam essa narrativa de que é o time que combate a corrupção, é o time que vai... Todo mundo, você tem que se decidir para começar. Ou é o time que combate todos os erros, é o time super justo que combate a corrupção, ou vocês querem vingança contra tudo que aconteceu com vocês. Que ontem tinha muito torcedor São Paulino reclamando com justiça no X, né, rede social X, falando sobre roubo, obviamente. O São Paulo foi roubado ontem, gente. Não é nem prejudicado, foi roubado mesmo. E aí você pega imagem, lance que aconteceu há 3 anos atrás. Aí vem com aquele papo. Vou ter que falar a expressão, me perdoe. Aquele papo bunda mole, falando que, mas todos que erraram vão pagar. Ou você é o time 100% honesto, que tá sempre jogando limpo, ou você é o time que quer se vingar de todo mundo. As duas narrativas não passam. Não colam. Não existe. O Biel, e até falando disso, assim, acho que por parte do torcedor, porque tem muito dessa questão da gastação também, da zoação e tal, cara, ainda passa com muitas aspas. Mas acho que um clube se posicionar assim como você fala em relação ao Palmeiras, né, eu acho muito contraditório. Eu acho que era a oportunidade perfeita ontem, pelo menos o Abel Ferreira na coletiva, fazer algo diferente do que todos os treinadores e do que todo mundo faz, que é reclamar da arbitragem. Ele poderia falar ou reconhecer que o time dele foi beneficiado pela arbitragem, porque ele estaria fazendo algo diferente dos demais, entendeu? Eu acho que isso é algo quase que cultural dentro do futebol brasileiro, mas não apenas do futebol brasileiro, talvez em geral, assim, o Abel Ferreira é português, né? Mas existe uma dificuldade muito grande de assumir que o seu time foi favorecido pela arbitragem, sabe? Eu acho que falta um pouco dessa honestidade para deixar a discussão mais séria quando a gente fala desse assunto. Existe uma dificuldade muito grande da torcida, do torcedor de qualquer time, tá? Falar que, o meu time foi favorecido mesmo. Aquele pênalti ali, que foi marcado pro meu time polêmico, não foi. E sabe, não dói. Não dói falar que o teu time foi ajudado. Tipo, o seu time já ganhou o jogo, já foi beneficiado pela arbitragem. O seu time, torcedor, não vai perder os 3 pontos se você falar que foi beneficiado pela arbitragem alguma vez na vida. O próprio jogo do Botafogo ano passado contra o Palmeiras, o primeiro gol do Gregory lá no Allianz, foi no escanteio, que não foi escanteio. Não foi escanteio. O Botafogo fez um gol ali sendo beneficiado pela arbitragem? Fez. Falei. Acabou. Sabe? Tipo... E o campeão? Não, exatamente. Parei, mas ganhou os outros 2 jogos. Ganhou o jogo. Ganhou o jogo, sabe? Jogou melhor e tal. Mas, enfim, sabe? Existe uma dificuldade muito grande, porque aí quando você se sente tão injustiçado e você sente tanta impunidade pela arbitragem, que o discurso depois, quando você tá por cima, ele vira. Você fala, o torcedor que mandou você chorar na semana passada, você tá mandando esse torcedor chorar na semana seguinte, sabe? Fala aí, reclama mesmo e tal, sabe? É complicado. A questão da gastação que sim, passa, gastação tranquila. Sim. Mas agora, assim, a gente vindo pra cá, pra mesa, pra discutir seriamente, é difícil falar, cara. É difícil falar esse tipo de discurso. E também... Acho que, não, só um instante, a questão é que usam muito a figura dos 2 times, né, de maior mediaticidade, maior torcida, com bote expiatório pros erros dos outros, cara, pra cometer os próprios erros. É inacreditável. Você consegue, acho que, tirar, assim, por baixo que Corinthians e Flamengo não são nem os times mais favorecidos do Campeonato Brasileiro. Inclusive, o Corinthians é o time que tem mais decisões contrárias do Campeonato O Brasileiro. Flamengo tem menos pênaltis assim, errados marcados contra. Então, assim, não tem como. Exatamente. E o Corinthians foi prejudicado no meio de semana. Eu citei aqui rapidamente no Bem Alunos. Teve um pênalti absurdo marcado pro Internacional. Vamos Que absolutamente nada. E vou continuar falando disso, cara, porque não acontece nada. Ninguém lembra mais desse lance do Corinthians, reparou? Ninguém lembra. Cara, ninguém vai lembrar do lance do Grêmio. E ninguém vai lembrar do lance contra o Grêmio também. A entrevista do Marlon foi sensacional. Exatamente. É a prova que erra pra todo mundo. Erra pra todo mundo. Não tem essa de... o seu time sempre foi ajudado, o meu sempre foi prejudicado. Mas a questão é que agora... tem outras questões também. Mas a questão é que, se você pegar o Palmeiras nos últimos anos, o time é infinitamente mais ajudado do que prejudicado. Isso é um fato.
Olha o Campeonato Brasileiro, esse Campeonato Brasileiro. Na segunda rodada teve aquele pênalti absurdo, marcado pro Palmeiras no jogo contra o Sport. Não foi nada, absolutamente nada. Não tocou no jogador e foi marcado pênalti. Aquele pênalti foi marcado de ontem, que atropelou completamente. Não foi marcado porque não quiseram. É literalmente porque não quiseram. Não divulgaram o áudio do VAR, acho que até tinha uma justificativa, mas eu não vi. E não marcar porque não quiseram, porque, cara, não tem justificativa. O pênalti do Flamengo, isso, né? Exatamente, O Flamengo também, exatamente. O pênalti do Varela. Foi fora da área, no caso, né? Mas, enfim. E usam essa. Só para terminar, agora eu vou terminar mesmo. Agora, porque daqui a pouco a gente tem a nossa famosa tier list. Exatamente. Só para terminar. Os nervos. E aí, exatamente. E aí vem a imprensa, né? Vocês da imprensa, né? Nós da imprensa, que nem diz nosso querido amigo Marcelo Barreto, vocês da imprensa. Podcast ESPN, exatamente. Corroboram com a narrativa de que o Palmeiras é um super time, que ganha sempre na superação, que o time do mental forte, não sei o que lá do Abel Ferreira. Cara, o jogo era para ser 3-0 o São Paulo ontem. Se tudo bem, marca o pênalti, perde o pênalti e toma a virada. Aí ok. Aí não tem jeito. Aí merece ganhar mesmo. Aí é 100% merecimento. Agora, num jogo que o Palmeiras jogou nada no primeiro tempo. Eu vi esse jogo no meio do jogo do Vasco, por exemplo. O Palmeiras jogou nada. O São Paulo foi muito melhor. Só ali nos últimos 5 minutos do primeiro tempo que o Palmeiras conseguiu criar umas oportunidades. E voltou no segundo tempo, o Palmeiras voltou melhor. Mas na primeira boa oportunidade do São Paulo, teve esse lance do pênalti, que era o lance do 3-0, e aí matava o Palmeiras. No máximo, eles conseguiam arrancar o empate. E aí tudo bem. Aí sim era força mental, essa parada toda. Mas não é isso. O São Paulo morreu ontem, definitivamente, quando não marcaram o pênalti. Mataram o São Paulo quando não marcaram o pênalti. E, obviamente, deram vida pro Palmeiras. E aí, hoje, a gente se vê muito falando, não marcaram esse pênalti. Não marcaram o pênalti, que coisa, que erro. Mas vamos falar da grande força mental do time do Abel Ferreira. Virou mais um jogo. Isso é o pior. Isso é o pior de tudo. E tem muita gente que corrobora isso. Muita gente. O assunto principal tem que falar. O São Paulo foi roubado. A questão foi roubado. Pode usar a palavra. Não tem meio termo. Foi roubado, foi muito prejudicado. Se tivesse sido marcado o pênalti e tivesse convertido 3-0, a vitória viria para o São Paulo. O Palmeiras estaria atrás do Flamengo, mesmo o Flamengo sendo derrotado na rodada, ainda seria líder o Flamengo. E ninguém ia lembrar dessa coisa da força mental do Palmeiras e tudo mais, mas não. Muita gente corroborando com isso. Jornalista palmeirense, que a gente sabe que é palmeirense, escrevendo matéria que cita por uma linha assim, o São Paulo vai reclamar da arbitragem. E um textão elogiando mais uma vez o Palmeiras virando mais um jogo com a ajuda da arbitragem. Enquanto e tem gente propagando isso. E eu vou acabar citando o nome aqui de novo. Opa. O nosso querido grande André Rizek citou hoje no seu programa que ainda falou que não, o Palmeiras tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, porque do jeito que o futebol brasileiro um jogo compensa o outro, o Palmeiras é o próximo prejudicado. Olha aí, que coisa. Olha que o time do André Rizek também, né? Exatamente. Dizem que é corintiano, né? Dizem que é corintiano. Se o André Rizek é corintiano, eu sou professor de física quântica em Harvard. Tá bom. Ô Jonatas, não falo mais. Só pra completar o comentário do Biel, acho que... Finaliza só pra gente ir pra tier list. Era isso que eu ia fazer mesmo. Animicamente falando, o erro da arbitragem condicionou o que aconteceu durante toda a partida, porque o São Paulo teve o pênalti ao seu favor que não foi marcado e depois ele toma o primeiro gol. Então, assim, acho que, querendo ou não, mexe muito com o psicológico dos jogadores que estão ali e deixa eles muito pilhados assim, caraca, a gente não teve um pênalti ao nosso favor e depois a gente ainda tomou o gol. E, assim, os gols do Palmeiras foram bem construídos e tudo mais. A questão é o grande motivo pelo qual o Palmeiras cresceu dentro da partida. E isso parte de um erro de arbitragem e que, ao mesmo tempo, também mexeu com o anímico, o psicológico, o mental do time do São Paulo. E uma segunda coisa que a gente tem para falar, assim, a gente aqui falou muito do que jornalistas falaram, do que as diretorias dos clubes falam, mas principal culpada por conta disso também é a CBF, né? CBF que eu acho que, na leitura de geral, assim, das pessoas, fez um calendário assim bom, né, para o futebol brasileiro a partir de 2026, mas que tem que ver seriamente essa questão da arbitragem. O futebol hoje, ele é profissional, praticado por jogadores profissionais. Não tem como um árbitro que não é profissionalizado estar dentro de um ambiente majoritariamente profissionalizado, sabe? Não faz sentido. É complicado, porque a gente sempre vai ficar falando aqui semana após semana sobre profissionalização da arbitragem. O Marlon chegou a falar isso também na entrevista dele, um erro escandaloso de arbitragem também entre Bragantino e Grêmio, e algo que se retroalimenta. Acho que nunca
nunca é demais, né? Mas acho que a gente vai ficar mais tempo falando ainda dessas coisas e realmente a grande culpada disso tudo, ao meu ver, é a CBF, porque fica empurrando muito esse problema da profissionalização da arbitragem com a barriga. E outra coisa, deixaram esses dois de fora, né, já. O Ramon Abate-Abel e o outro lá que foram colocados na geladeira. Na próxima rodada. Vai ficar 2 rodadas Mas fora e vão voltar. exatamente é o que acontece, é um ciclo interminável. E aí, sabe o que acontece? O Ramon Abate-Abel vai ficar suspenso, sei lá, 5 partidas, vai voltar e vai apitar um quê? Um clássico, sabe? O Ramon Abate-Abel depois de ontem, cara, ele tinha que ficar 2026 inteiro na geladeira. E não tinha que... Ou na tinha que ser geladeira, igual ou no freezer, tá ligado ou no aquele... Antártida, ou no Vin Polo Diesel, tá ligado o Van Diesel? O brasileiro? Árbitro? Perfeito, sei. Geladeira, nunca mais apitou Ele nada. sumiu, o cara Ele saiu, nunca é mais mesmo. apitou nada. Né? Não, é o Jean-Pierre. É o Jean-Pierre. Ele Ele sumiu. sumiu e nunca mais apitou um jogo da Série A. Pô. Então, E o Ramon quando Abate-Abel... ele voltar... Conta quem? Conta o Palmeiras. E isso aí. Mas, assim, a gente sabe que isso não vai acontecer, eu acho, né? Mas quando o Ramon Abate-Abel voltar, cara, ele tem que apitar a Copinha, tem que apitar a Copa Sul-Sudeste que vai acontecer. Cara, Com todo respeito à Série B, tem que apitar Paysandu e Volta Redonda. Não, com todo respeito. Tem que apitar isso, não pode apitar Cara, clássico, não pode apitar. Cara, eu quase soltei minha opinião real. Não pode. Eu quase soltei a minha opinião real que eu falei no grupo. Não vou falar a minha opinião real, que todo mundo sabe. Não, assim, olha O só. que tem que apitar é outra coisa, que tem que apitar pra cima dele. Mas enfim. Vamos sair desse assunto, que a gente vai ficar eternamente nesse assunto. Vou fechar o assunto falando só o seguinte. O Ramon Abate-Abel e o Rafael Claus são os dois brasileiros que fazem os cursos da FIFA. Ou seja, Eles tem são grandes chances deles voltarem, né, a apitar. O famoso Wilton também, né? O Wilton Pereira. Mas o Wilton Pereira eu acho que não caiu. ruim e consegue ser melhor que esses dois ainda. Cara, e eles vão apitar. Tem chance de apitar. Os dois têm chance de apitar a Copa do Mundo de Tem. 2026. E vão. Nem sabe o que é o pior? Que você vai ver um jogo da Copa do Mundo de clubes, Copa do Mundo, ele apita na moral. Ele não é um juiz não, muito isso que é o pior. cara horroroso. Lá fora os caras apitam bem. Não, mas aqui aqui acabou. Já foi essa pressão, né? Se apitar mal também. É porque aqui Não, ele que sabe lá que é o dele bom. já tá garantido. É, Fala, não, pô, já sobe tu FIFA. por isso que eu falo, que a minha eu punição... eu vou apitar, eu fiz cagada hoje, vou apitar o próximo jogo bom, vou ganhar uma grana que já era. Agora lá fora não, todo mundo tá vendo. Não, pô, tem que apitar a parada na moral aqui. Se eu Tem errar, que manter o acabou meu- minha vida. né, Aqui, pô, ele vai o ficar meu fazendo padrão essa FIFA. porcaria aí, que nem a gente já viu várias vezes, vocês falaram. Daqui a 2 semanas ele tá de volta apitando, Isso, sei lá, um Atlético Mineiro e Cruzeiro. Por aí.